tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai falar sobre agricultura. A gente vai dividir essa aula em duas, tá? Vai ser agricultura 1 e 2, para não ficar muito extenso, porque vão ser vários assuntos que nós vamos conversar. Bom, segundo o dicionário, o que é a definição da palavra agricultura? Atividade que tem por objetivo a cultura do solo para produzir vegetais que são úteis para o homem e para a criação animal. Pode ser também conjunto de métodos e técnicas necessários para essa produção de vegetais. A agricultura, ela tem uma relação cada vez maior com a atividade industrial, por conta da agricultura ser o principal fornecedor de matéria-prima dessa atividade industrial. E no Brasil, até 1940, a agricultura era a principal fonte de renda, porque durante 3 séculos o Brasil produziu apenas cana e depois por mais um século o principal produto foi o café. E só a partir dos anos 40 que essa produção se diversificou. E a gente começou a produzir outros cultivos, outros cereais e assim foi evoluindo até os dias atuais. A gente pode dividir a agricultura em intensiva e extensiva. É uma divisão bastante vulgar, mas só para a gente entender os principais conceitos. A agricultura extensiva é aquela que possui mão de obra familiar, a escala dela é bem menor do que a agricultura intensiva, as terras são subutilizadas, né, são utilizadas menos do que a sua capacidade, a tecnologia é rudimentar, as ferramentas são bem simples, nada muito sofisticado. É uma agricultura de subsistência, onde ali o produtor tira o seu sustento e vende, troca o resto da sua produção. Também de baixo rendimento, mas ela tem um esgotamento do solo muito rápido, muito alto esse esgotamento. Mas por que isso? Se o rendimento é baixo, não podia esgotar, né? Isso acontece por conta da mal adubação e às vezes até da adubação inexistente. Porque assim como na agricultura orgânica, esses produtores usam muito compostagem como uma forma de adubo. E essa compostagem ela demora muito para liberar os nutrientes que realmente estão presentes nela. Isso é extremamente complexo e isso vai fazer com que a adubação fique ali naquele ano de forma inadequada, para aquela safra, uma adubação inadequada. E aí vamos ter uma produção irregular. Além de baixo rendimento, esgotamento do solo, vai ter produção irregular. Aí na agricultura intensiva, que vai ser totalmente o contrário. A gente tem uma propriedade comercial que está bem mais próxima, né, dos centros urbanos. A mão de obra dela é bem mais especializada, né, tem a orientação profissional nessas propriedades, é bem mais comum do que na agricultura extensiva. Eles usam de insumos agrícolas, rotação de cultura, uso de fertilizantes, mecanização intensa, né, porque a escala é muito maior, e a produção deles é definida por hectare, porque todo ano eles vão estar ali analisando os dados por hectare, vendo o que eles podem melhorar, aonde está esse erro e tentando, lógico, cada vez produzir mais. Isso vai levar a um elevado rendimento na produção. A agricultura, ela causa alguns problemas ambientais, né? A gente poderia citar inúmeros problemas aqui. Eu trouxe alguns que são mais comuns para a gente ilustrar. A erosão é o principal deles. Ela pode ser causada por chuva, né? O solo que já está um pouco revolvido, ela vai arrastar esse solo, a enxurrada vai levar esse solo embora e vai causar essas vossorocas que estão aqui na imagem. O desmatamento, que vai levar à degradação da biodiversidade. O desmatamento, para uma entrada de uma nova lavoura, vai degradar a biodiversidade. Vai causar poluição de solo e poluição de água. Uso de insumos inadequados, sem orientação, sem prestar atenção na bula, isso tudo vai causar a degradação da biodiversidade e problemas ambientais. Só que a gente tem que pensar também que existem soluções para esses problemas. Por exemplo, para o problema de erosão, a gente pode usar curva de nível,
terraceamento do solo ali para dar uma manejada melhor no solo. Adubação adequada, reutilização de áreas para evitar a entrada em novas áreas, uso de recursos renováveis e o manejo sob orientação profissional. Isso é muito importante, porque por mais que o produtor tenha 50 anos de experiência, a orientação profissional é sempre essencial. Agora nós vamos falar de alguns conceitos que estão relacionados à agricultura. O plantation é um desses conceitos. Ele foi um movimento que aconteceu no Brasil no período colonial. Ele foi implantado no Brasil, no período colonial, e teve uma grande inversão do capital, porque tinha mão de obra escrava, eles usavam dos latifúndios e produziam uma monocultura. Essa monocultura geralmente era cana, açúcar, cacau e mandava para exportação. Como era o período colonial, mandava para Portugal. Isso, na época, era uma alta tecnologia, porque vamos pensar na cana de açúcar, os engenhos da época. Isso era uma tecnologia muito grande. Então, esse foi o plantation que aconteceu no período colonial. Foi esse surto da agricultura que aconteceu naquela época. E aí a gente tem para falar também sobre utilização da terra. O solo em si ele tem uma diversidade enorme de possibilidades de utilização. Entre elas aqui a gente pode falar sobre lavoura permanente, lavoura temporária, terra em descanso, pastagens naturais e plantadas, matas também naturais e plantadas, terras produtivas não utilizadas e terras inaproveitáveis. Aqui a gente tem um gráfico falando sobre a utilização da terra. A gente pode ver aqui, que a maior porcentagem são de pastagens naturais, e em seguida de florestas e bosques, e aí por aí vai, pastagens cultivadas, lavouras anuais e lavouras permanentes, que são as lavouras anuais são as lavouras temporárias, áreas em descanso, terras produtivas não utilizadas, terras não agricultáveis e reflorestamento aproveitado. Todas essas a gente pode incluir dentro da utilização da terra. E aí, em relação à exploração da terra, a gente vai ter a exploração direta e a exploração indireta. A exploração direta é quando o proprietário mesmo da terra, o próprio dono, ele explora aquela terra. Ele tem a sua plantação, o seu gado, o seu cultivo ali naquela terra. E a indireta é quando se trata de arrendamento ou parceria. Às vezes o proprietário dessa terra, ele não é um produtor rural, às vezes ele é um grande empresário e ele arrenda essa terra, faz parceria com algum proprietário que esteja disposto a cultivar aquela terra. Isso, lógico, cada caso é um caso, mas existem porcentagem de produção ou um salário que seja fixo para esse arrendamento ou parceria. E o pessoal ocupado? Agora a gente vai falar sobre os cargos que a gente pode ter dentro de uma propriedade relacionados à agricultura. Bom, a gente tem o responsável e os membros não remunerados da família. Isso é extremamente comum na agricultura familiar e na agricultura extensiva, que são ali os próprios donos, os proprietários mesmo, que produzem, que são o gerente, tudo ali da propriedade. A gente tem os empregados permanentes, que independente da safra ou da época do ano, eles estão ali todo o período do ano. Os empregados temporários, que geralmente são contratados quando existe maior demanda de mão de obra. E os parceiros, que são os que prestam serviço, que são os profissionais, que fazem algum serviço relacionado, mas também não são empregados temporários. E hoje se fala muito também da agricultura de precisão. A agricultura de precisão são basicamente informações de satélite que vão ajudar na eficiência de produção, na facilidade dessa produção. Vai melhorar o uso de máquinas e de implementos agrícolas, ajuda no controle de pragas e doenças,
ela vai, de acordo com a coloração e outros fatores do solo, ela pode indicar quais são as áreas mais férteis daquele talhão, e isso vai levar a uma elevada produtividade, porque são técnicas que estão sendo implantadas a favor. E não necessariamente, pensando em agricultura de precisão, a gente tem que imaginar, nossa, satélite, máquinas super tecnológicas. Não, o produtor ter internet na zona rural já é agricultura de precisão. O produtor conseguir identificar uma doença via celular já é agricultura de precisão. Mapeamento de talhão é agricultura de precisão. Isso não precisa ser relacionado a uma escala enorme, nossa, algo muito utópico. Não, é algo bem pequeno, já é agricultura de precisão, já é agricultura 4.0, e agora já está chegando a agricultura 5.0, que é muito mais do que a 4.0, que é de precisão que a gente está acostumado. E a agricultura familiar? A agricultura familiar, ela se baseia em pequenas propriedades, né, que possuem no máximo 2 empregados, é responsável por abastecer o mercado consumidor brasileiro. O consumo brasileiro de alimentos se baseia na agricultura familiar. Simples assim. Gera 7 de cada 10 empregos no campo. A agricultura familiar é extremamente importante, muito importante. Ela é responsável por 84% da produção de mandioca, 67% da produção de feijão, 54% de leite, 49% de milho, 40% de aves e ovos e 58% da produção de suínos. Isso é muita coisa, pensando em agricultura familiar, com as características de 2 empregados apenas, no máximo 2 empregados. E aí a gente tem a agricultura orgânica também, que é um avanço da agricultura enorme. A discussão aqui não é qual agricultura é melhor, qual forma a gente deve adotar. A discussão é que existem muitas ramificações da agricultura. E a gente tem que pensar que todas elas são positivas. Eu estou tentando convencer vocês de que todas elas são positivas, porque cada uma tem as suas vantagens, mas tem sim as suas desvantagens. Por exemplo, a agricultura orgânica. Ela é muito importante, porque o uso de adubação verde, né, eles conseguem fazer a compostagem dos restos culturais da produção deles e usar como adubo nas plantas. Eles utilizam da rotação de cultura e cultivam plantas que fixam nitrogênio, né, plantas leguminosas que são fixadoras de nitrogênio. Fazem adubação compostada. Muito importante é o manejo da vegetação nativa, eles não interferem na vegetação nativa. O uso racional da água, a minicultura, características importantes. Elimina o uso dos agrotóxicos, 0 agrotóxicos. Só que os produtos são mais caros e a produção é menor, então a escala é bem menor. Isso acaba ficando inviável se a gente for pensar na alimentação de muita gente, na alimentação brasileira, na alimentação mundial. Isso é maravilhoso, a agricultura orgânica, mas se pensando em grande escala, é extremamente inviável. A agricultura orgânica, muitos escritores já disseram que a agricultura orgânica não vai alimentar o mundo. Mas a gente não pode descartar ela. A agricultura orgânica, excelente. Conceitos maravilhosos, características muito importantes, mas como as outras, a agricultura familiar, a agricultura tradicional, a agricultura de precisão, também tem os seus defeitos, as suas desvantagens. Bom, gente, foi isso. Até a próxima aula. Agora mesmo a gente volta falando de agricultura 2.